Decepção e traição. Como que Jesus Cristo conseguiu lidar com isso? Dois sentimentos muito pesados. E a gente está acostumado nas Escrituras a encontrar com um ser calmo, amoroso, cheio de piedade. Só que hoje eu quero trazer uma outra vertente de Jesus Cristo. Como que ele conseguiu lidar com pessoas, com seres humanos, com outros. Além daquela visão que nós temos, você nunca pode esquecer que na cidade de Nazaré ele deixou de fazer milagres. Sabe por quê? Porque ele foi traído. Porque ele se decepcionou. Diante de os fariseus, diante deles, sabe o que ele falou? Raça de víboras. Foi assim que ele nomeou essas pessoas. Foi assim que ele agiu com aquelas pessoas de uma forma que às vezes a gente desconhece. Você já ouviu falar do juízo final, do julgamento final? O que ele vai fazer com aqueles que os traem? Um para a direita e outro para a esquerda. E isso não é por um dia ou por 2 dias, é para a eternidade. Nós temos um Deus, nós temos um Cristo. E nós precisamos saber como que ele conseguiu lidar com isso, com seres humanos. E você vai saber também como lidar com seres humanos. Amai o que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem. Essa é uma lei celestial, né? Ela não deixou de existir, não. Agora, Jesus Cristo também não deixou de sentir as emoções humanas. Ele foi traído, ele foi decepcionado. E uma coisa muito bacana de Jesus Cristo é que ele nunca fugiu disso. Ele nunca fugiu de seres humanos. Ele nunca fugiu de resolver seus próprios BOs. Sabe o que é mais interessante da gente perceber? Ele conseguiu lidar com gente tóxica. E você também lidar com gente tóxica. Quisera que as pessoas fossem boas. Quisera que fosse fácil relacionar com todas as pessoas. Quisera pudéssemos chegar na igreja e algumas pessoas não nos olhassem atravessados. Quisera que as pessoas não se reunissem para poder falar mal de nós. Como seria agradável e seria bom se aqueles amigos, irmãos, parentes nunca nos traíssem, nunca mentissem a nosso respeito. Só que até agora, o que eu estou conversando com vocês é que Jesus Cristo conseguiu lidar com isso. Que Jesus Cristo achou alternativas para lidar com isso. Que Jesus Cristo foi duro com algumas pessoas. E isso não nos dá o direito de pensar que eu preciso tratar todas as pessoas dessa maneira. Nesse episódio de hoje eu acredito que nós vamos poder aprender com Jesus Cristo a lidar com esse tipo de gente, olhando nos olhos, frente a frente. E é claro, lógico e é óbvio que com algumas pessoas o melhor vai ser se afastar. Só que a gente ainda continua seguindo a escritura que eu falei. Eu quero compartilhar com vocês do mais profundo da minha alma. Não é fácil lidar com gente. Faz parte da minha formação entender, conversar, falar. Só que eu sei que tem pessoas difíceis. Pessoas que tiveram passados difíceis. Pessoas que tiveram vidas difíceis e isso as tornaram amargas. E no primeiro confronto conosco, elas nos traem. Nos prejudicam. Elas não mudam de roupa para poder falar mal de nós e isso dói. Queria falar uma outra coisa e uma confidência com vocês. Eu tenho extrema dificuldade de perdoar alguém. Mas extrema dificuldade. Mas muita mesmo, não é pouca não. Não é pouca, não é. Não sei se é o seu caso, você poderia até colocar aqui. Eu tenho muita dificuldade a ter raiva de alguém. Muita dificuldade. Para a pessoa me tirar do sério, demora um prazo, até bacana. Mas depois que me feriu, demora muito tempo. E isso não é legal. E isso eu tenho que aprender com meu Salvador Jesus Cristo. Porque ele conseguia estar perto das pessoas. Mas eu te digo, com Pedro, quando pisou na bola, na frente dele, Jesus Cristo falou assim, sai Satanás. Ele teve conversas difíceis. Ele teve conversas francas, ele olhou nos olhos das pessoas tóxicas e ele quis somente mostrar algo bom que poderia ser feito nesses relacionamentos. Coisas que poderiam mudar, coisas que podem mudar na nossa vida. Eu sei que muitas coisas podem. E vamos continuar com isso. Sabe por quê? Porque o profeta ainda na última conferência falou sobre isso. Nós temos um profeta revelando coisas a esse respeito, numa época muito difícil.
onde as pessoas nas mídias sociais, elas tomam uma nova postura. Elas têm uma coragem inacreditável. E a coragem nunca é de elogiar, de levantar, de erguer. Nunca, é até difícil, mas é muito difícil fazer isso. Mas as pessoas nos agridem, nos cancelam, nos criticam e continuam anônimas, nos machucam. Fazemos um grande esforço para muitas coisas e as pessoas nos destroem em fragmentos de segundos. E é por isso que esse episódio, ele é necessário e fundamental. Eu quero que você vá até o final, porque ele é muito bonito. Não estou te falando que é o correto, não estou te falando que você deve fazer isso. Eu quero compartilhar com você como humano algumas alternativas que eu consegui na minha vida para lidar com pessoas tóxicas, com pessoas difíceis. Primeira coisa, eu sou simplesmente educado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, para algumas pessoas costumam ser o suficiente. Não preciso passar disso. Eu sei que não dá para passar disso. Não é possível. Eu evito de pessoas tóxicas e difíceis mencionar o seu nome, falar sobre ela, ouvir histórias, relatos. Eu procuro sair de perto. Essa é uma das maneiras de não aumentar algum sentimento que possa existir dentro de mim. Com as pessoas que me procuram para conversar e falar sobre pessoas difíceis, eu tento manter ali e segurar para que nem eu nem essa pessoa acabe falando coisas das pessoas onde a gente percebe que é verdade, mas a gente acaba ampliando, aumentando e vai tendo um sentimento de raiva, de ódio que vai ampliando. E muitas das vezes nós temos tanta raiva das pessoas que quando nos contam alguma coisa, a gente até amplia os defeitos dela. Essa é uma das formas que eu arrumei. Uma das mais significativas na minha vida foi fazer talvez o que seja mais fácil. Para mim, dos ensinamentos de Cristo é o mais fácil. Orar. Orar pela pessoa. Orar pelo sucesso dela. Orar para que ela seja feliz, que ela se transforme. Orar, eu não preciso ter acesso, eu não preciso ter contato, então para mim é o mais fácil de todos. Certa vez na igreja, membro da igreja, da mesma ala, já tinha um certo período que a gente convivia e uma pessoa fez uma calúnia a meu respeito. Foi algo muito difícil de lidar, foi algo horroroso, foi algo estranho. Eu não desejo que ninguém passe pelo que eu passei, pelo sentimento que eu tive, pelas emoções que eu fui tomado. Não quero que ninguém passe por isso. E o interessante é que algumas pessoas ficaram sabendo e simplesmente para algumas pessoas elas chegam com uma receita que ela é muito simples. Perdoa. Perdoa. E eu não sei com você, mas comigo o efeito é contrário. Quando fala isso, que dá mais raiva ainda. É interessante, eu só estou querendo compartilhar essa parte minha humana, que não é fácil. E com essa pessoa, eu só comecei a ter alívio quando eu então orei por ela. Mas eu não tive mais nenhum contato, não tive mais nenhuma proximidade. Desejava bem. Com o passar dos anos, fiquei sabendo da história dessa pessoa. Ela havia nascido no interior, teve um pai extremamente abusivo, batia muito nela. Teve uma mãe que tinha medo do pai e permitia com que isso acontecesse. Passou por vários tipos de problemas emocionais em toda a sua infância e adolescência. Casou não por amor, casou porque queria sair de casa. E o que todas essas coisas fizeram com essa pessoa? Fizeram com que ela se tornasse fechada, amargurada, que tivesse algo ruim dentro dela, no qual o sacrifício expiatório ainda não tinha feito completo efeito. E essa pessoa, então, ela distribuía raiva, distribuía rancor. Mas eu queria que vocês pudessem entender, assim como eu entendi, que era uma força motriz muito maior do que ela tinha para conter. Se tratava de traumas, se tratava da vida, se tratava de um ser humano. E tá vendo agora, só eu conversar com vocês, o meu coração hoje se enche de compaixão.
se enche de empatia, que já passei por dificuldades na minha infância e na minha adolescência. Hoje eu consigo, mas gastou-se muitos anos para isso. E eu tive que fazer aqueles passos que eu disse. Precisei me afastar. Precisei não mencionar o nome dessa pessoa, nem bem nem mal. Porque se eu falasse bem, eu estaria mentindo. Se eu estivesse falando mal, eu estaria me prejudicando. Então não era nem bem nem mal. E depois de algum tempo, e foi muito tempo, foi que eu consegui então começar a orar por essa pessoa. Sabe por quê? Porque eu não podia tomar sacramento naquele estado. Naquele estado. E foi estando dentro do templo que lá se pede, tem um momento lá onde a gente faz uma oração e pede que se a gente tem alguma coisa contra o outro irmão, que a gente não participe da oração. Não é para sair do templo não, mas que a gente não participe. Naquele dia aquilo teve um significado para mim. Se eu com raiva, se eu carrego esses sentimentos com outro ser humano, eu não devo nem fazer uma oração no templo, qual que é a minha reação lá fora? Eu aprendi essa grande lição e comecei uma trajetória que ela dura até hoje, porque me dói. Às vezes, quando eu lembro, ainda dói. A dor não passou por completo, mas eu não consigo ter nenhum outro sentimento por essa pessoa que não seja compaixão, compreensão e amor. Amor não. Compaixão, compreensão, paciência. Só que antes de continuar, eu queria dizer que meu nome é Reginaldo, muitos não me conhecem. Esse curso se chama Jesus Chorou, as emoções de um Deus. Cada semana a gente está estudando como que Cristo conseguiu lidar com a emoção, com as emoções que são dos seres humanos. E tem sido um aprendizado muito legal. Te convido a assistir as outras aulas, está tudo gravado aqui no YouTube. Por favor, se você não é de Belo Horizonte, você pode fazer esse curso conosco. Basta você assistir, responder as perguntas que tem lá e lançar sua frequência. Se você é de Belo Horizonte, por favor. Tem um outro pedido também que eu quero te fazer. Tem um monte de gente que não está fazendo um instituto em lugares onde não tem classe, lugares que às vezes fica difícil de vir aqui no instituto. Por favor, manda isso aqui para essa pessoa, manda o link, compartilha. Eu acredito que pode salvar a vida de um monte de gente. Não o Reginaldo, mas a palavra de Deus, que é poderosa para poder fazer os seus efeitos. E sobre um assunto tão difícil, queria te convidar. Senta aqui. Se você é como eu, que tem dificuldades de perdoar as pessoas, de lidar com pessoas difíceis e tóxicas, se você está passando por desafios com relação a isso, ou mesmo que não esteja, um dia você vai liderar na igreja e vai ter que dar conselhos, vem cá. Vamos conversar? Eu acho que isso a gente precisa debater mais e aprender com as escrituras, aprender com os profetas, como que a gente consegue fazer para dar novos significados à vida e poder saber lidar com todas essas coisas que nós teremos que lidar todos os dias. Onde nós estivermos, terão pessoas. E sem contar que as pessoas difíceis podem ser os seus parentes, aqueles que estão dentro da sua casa. Pode ser o seu marido, a sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu vizinho, sua mãe, seu pai, sua ala. Nós encontraremos pessoas difíceis. Mais uma vez, senta aqui. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que nós estamos lidando com humanos. Por serem humanos, vão errar. Isso nós precisamos entender isso e perceber que nós temos que estar preparados. As pessoas irão, de alguma maneira, nos ofender, nos humilhar, nos trair, de alguma maneira. É assim mesmo. Quando nós nos defrontarmos com isso, melhor, a primeira coisa, e isso eu já aprendi a fazer, a primeira coisa é coisa de humano. Queria que você pudesse entender que a segunda coisa, a gente cria muitas expectativas a respeito de como o outro precisa nos tratar. E a gente, às vezes, esquece que Jesus Cristo ensinou o contrário, que eu preciso tratar o outro primeiro bem. E muitas vezes, quando a gente escuta falar mal de uma pessoa, ou quando nós somos traídos ou humilhados por essas pessoas, a gente tende a tratar a pessoa mal. Como eu falei, uma das coisas que eu faço é educação. Bom dia, boa tarde, boa noite.
que já ajuda. Ao invés de não sentar perto, ao invés de falar mal, ao invés de tentar estar completamente distante. Isso nós precisamos captar da essência humana e as coisas se tornam bem melhores. Outra coisa que precisamos entender é que nós já traímos alguém, nós já decepcionamos alguém. A gente sempre decepciona alguém. Por quê? Porque somos humanos. E nós sempre argumentamos isso, né? Eu sou humano. E aí a pessoa tem que tolerar o humano. Só que o outro também é humano e a gente precisa compreender isso. E o pior de tudo, que nós traímos aquele que nunca merecia ser traído. Eu não posso usar isso, né? Eu posso falar por mim. Reginaldo, eu já decepcionei muito o Salvador na minha vida. Eu não precisava ter decepcionado. Mas mesmo assim, ele não se afastou, mesmo assim, ele não desistiu de mim, mesmo assim, ele continua intercedendo ao Pai por mim, apesar de tudo que eu fiz. Ele é divino, ele é soberano, ele é maravilhoso, mas eu preciso entender isso, que antes que alguém me decepcionasse, eu já decepcionei alguém, mas o mais importante de todos é Ele que morreu por mim. E eu vivo decepcionando. Que bom que a gente tem profeta, né? Que bom, vidente e revelador. Por causa de ser um ambiente muito difícil, esse mundo onde nós vivemos hoje, onde as pessoas estão expostas, nos expõem, onde tudo é muito rápido, um profeta de Deus chega e fala assim, vamos ser pacificadores. E nesse momento eu queria dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês como é interessante. Ele não está falando a primeira coisa, vai lá e perdoa, como muitos chegam para nós, vai lá, perdoa, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ele falou, sejam pacificadores. Um pacificador, ele pode conversar diferente, ele pode cumprimentar diferente, ele pode fazer um monte de coisas diferentes. E inclusive eu te desafio a ser pacífico ao chegar perto de alguém que te magoou. Eu acredito que nós podemos chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu já te amei um dia, eu já te respeitei. Você foi uma das pessoas que mais ocupou os meus pensamentos e o meu coração e hoje eu estou ofendido com você. E gostaria de conversar com você, eu gostaria de te entender, eu gostaria de novamente procurar uma sintonia. Acredito que isso seja pacificador. Lembra na guerra, ou até em desenho animado, que alguém levantava uma bandeirinha branca? Não é assim? É de rendição, é de pedido de paz, é de conciliação. Queria que nós pudéssemos pensar sobre isso. Qual tem sido a nossa postura diante daqueles que cometem erros humanos, se nós não estamos chegando com atitude pacífica, simplesmente pacífica. Simplesmente ao encontrar no corredor da igreja, por que eu não posso dar um abraço? Somente um abraço, não preciso falar mais nada. Um aperto de mão e olhar nos olhos, com tristeza, ao invés de ódio, com tristeza, um olhar triste. Nós já fomos grandes irmãos, nós já fomos grandes amigos. Pacificação é quando a gente chega em casa, se você é casado, casada, e diz para a pessoa, eu te amo, você é o amor da minha vida. Nós temos uma história de tantos anos juntos. Eu estou ferido, eu estou ferido. Eu quero te ouvir, eu quero falar, eu quero me expressar, eu quero voltar a te amar. E eu quero confidenciar uma coisa. E espero que vocês não me odeiem por causa disso. Eu tenho uma grande dificuldade com uma citação, grande dificuldade, grande. É a pedra no meu sapato. Quando o Helder Bednar fala que nós que escolhemos nos ofender. Ô meu povo, eu queria ser como você, se você consegue ser assim. Queria mesmo, de todo o coração. Porque eu até escolho não me ofender, mas me ofendo. Sinto ferido, magoado. Sou tomado de emoções que eu tenho que trabalhar com elas. Não é espontâneo, não é livre, como o Senhor espera de mim.
as escrituras falam que nós precisamos ter uma vigorosa mudança de coração, né? Assim, e o desejo de não praticar o mal. Eu até que não desejo mal para as pessoas, não, mas fica ardendo, doendo, corroendo, e eu preciso direcionar o Senhor, eu preciso conversar com Ele, eu preciso me aproximar dEle, preciso fazer jejum, preciso ir para lugares calmos, preciso dar uma caminhada, porque me consome muito. Eu queria poder escolher não me magoar, mas é mais forte do que eu. Eu preciso nascer de novo, eu tenho certeza disso. E só queria compartilhar essa parte porque eu não sei se você é assim. Se você não é, eu queria saber que você soubesse que eu te invejo muito. É difícil lidar com essas coisas e é difícil não ouvir o que um apóstolo ensina. O presidente Nelson ensinou que o maior prejudicado é aquele que carrega o ódio. Ele é o maior prejudicado e eu sei disso. Eu já me prejudiquei em não tomar o sacramento, eu já me prejudiquei em não participar do círculo de oração no templo, eu já me prejudiquei pensando naquela pessoa e pensando mal dela, já caí muitas vezes falando mal de algumas pessoas e eu consigo compreender exatamente isso. O maior prejudicado sou eu, o maior impactado sou eu. E eu me compadeço de quem sente o mesmo que eu, e por isso que eu acho que esse episódio ele é tão pesado para mim, porque ele é a realidade da minha vida. E alguns passos eu já consegui dar, outros não. Mas a gente segue em frente. Termino o episódio com muito respeito, falando sobre o Salvador Jesus Cristo. Ele foi firme com algumas pessoas. Os comportamentos tóxicos ele não aceitava. Ele não aceitava hipocrisia. Ele ficou muito aborrecido em alguns momentos. Mas é ele que no final disse na cruz: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Foi ele que mandou andar a segunda milha. Foi ele que deu os conselhos no qual eu quero que você baseie a sua vida, porque eu tenho baseado a minha. A gente vai fazendo o que dá para ser feito, espelhando nele que é o Pai da misericórdia, que é aquele que conhece o nosso coração. Com muito respeito e com carinho que eu tenho por vocês, eu queria pedir perdão. Aquele dia que eu te ofendi ou que eu fiz alguma coisa que você não gostou, eu sou passível de cometer essas coisas, mesmo amando vocês. Queria que vocês me perdoassem. Por favor, me perdoem. Por favor, entendam que eu sou só um humano, tendo experiências humanas e que não é fácil para mim. E com todo o respeito do mundo, eu fiz algumas anotações. Foi agora, gravando isso daqui, me deu vontade de passar algumas coisas para vocês que me inspirou muito. A primeira coisa são os 2 discursos da última conferência do presidente Nelson. Preciso que a gente leia. Por favor, eu te desafio a isso. Tem um discurso do Elder Holland que ele diz o seguinte: e para eles não há tropeço. Com esse nome eu também te desafio. Foi através desses 2 discursos que eu retirei algumas coisas de mensagem final e eu estou com uma cola aqui somente para desafiá-los de algumas coisas que me tocaram muito o coração. Primeira delas, defina fronteiras espirituais. No livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo o que deve se guardar, guarda o seu coração. Defina até onde as pessoas vão. Só que quando atacar o seu espírito, quando te prejudicar com o seu sacramento, prejudicar a sua vida, ponha limites, se afasta, reserva. Ponha isso, defina espaço. Não permita com que essas pessoas ultrapassem esses limites. A gente precisa guardar o nosso coração e as nossas emoções. A gente precisa saber lidar. E se você não tem a capacidade de conversar com essa pessoa, de ter uma interação com ela, não se preocupe, é assim mesmo, é a sua vida, são suas emoções. Deus te entende, ore por isso, clame por isso. De alguma forma o Senhor vai te ensinar algo a fazer. A segunda coisa que eu queria te aconselhar é: escolha respostas e não reações. As nossas emoções, quando a gente está coberto de emoção, a gente não tem mais domínio sobre algumas reações. Nós somos humanos. Às vezes a nossa língua, ela vai à frente do nosso raciocínio. Então eu queria te pedir, por favor,
Escolha respostas. E algumas vezes a resposta pode ser: a gente conversa outro dia, a gente conversa amanhã, hoje não dá. Mas não escolha reações. Não se deixe cobrir pelas emoções, não faça isso. Você tem controle sobre você, você não tem controle sobre os outros. Agora, também, quando nós somos tomados por emoções fortes, nem sobre você mais você tem controle. Então, por favor, coloque esses limites e escolha respostas bem dadas, respostas equilibradas, argumentadas, respostas, não xingos, não brigas. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu estou colando aqui: permita que Deus trate o que você não pode tratar. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 19, diz: a mim pertence a vingança, eu recompensarei. Por favor, tem coisas que nós não podemos resolver. E eu não estou falando de crime, tá? Não estou falando de crime. Crime se resolve na justiça. Crime não se resolve só na igreja. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa deixar para Deus. Tem algumas coisas que a gente precisa aprender. Eu consigo fazer alguma coisa? Se eu consigo fazer alguma coisa baseada no Evangelho, eu preciso, deixa comigo. E aí você resolve. Tem como você estruturar nas escrituras, nos ensinamentos, tudo direitinho. Dá para fazer? Então deixa com você. Agora, se você não tem controle sobre o outro, se você perde o domínio com as suas emoções, se você está abalado, se você não encontra respostas, deixa para lá, deixa para outro dia, deixa com Deus. Nunca se esqueça que Deus é um Deus de justiça. Sobre fazer justiça, Ele sabe muito bem. Ele não é só da misericórdia, Ele é da justiça. E Ele, nessa parte, Ele entende. E não é você que resolve tudo. Não é. Deus que resolve. Faça o melhor que puder. Que Deus abençoe você na sua caminhada, na sua jornada. Estou cheio de emoções nesse episódio. Ele me doeu muito, ele mexeu muito comigo. E eu espero que isso tenha servido para todos nós. Te aguardo no Instituto, não esqueça de lançar sua frequência e saiba, você é importante para Deus. Ele te ama, Ele nos ama. Nós já o ofendemos o suficiente para o resto da vida. Acho que a gente pode melhorar um pouco. Um abraço para vocês, em nome de Jesus Cristo, amém.